Está debaixo da bênção de Deus nesta noite, aleluia. Meus irmãos, estamos neste culto de milagre, culto de libertação, culto da vitória. Eu tenho certeza que esta noite você veio a este ambiente para adorar aquele que não vai te dar a vitória, mas aquele que já te deu a tua vitória nesta noite. Quando nós saímos da nossa casa, nós saímos no intuito de receber, mas na verdade, quem realmente crê, já está ciente que já recebeu o seu milagre. Desta noite, não importa a situação que você está vivendo, não importa o vale que você está enfrentando, o que importa é que você veio à casa do grande, o poderoso, que tem poder para fazer muito mais do que você está pedindo ou do que você está imaginando. E eu tenho certeza que os céus vão se abrir na medida em que você abrir o teu coração esta noite para adorar e exaltar o nome do Senhor. Haja vista que nós acabamos de ler um texto muito interessante e uma história que nos chama muita atenção. E por que não dizer que um texto que nos traz inúmeras lições para a vida cristã. Nós vamos observar aqui um cenário em que Jesus está entrando em uma cidade. Jesus está entrando nesta aldeia. E quando Jesus está entrando nesta aldeia, de repente na saída da aldeia, porque era natural que todo leproso, todo aquele que tinha uma enfermidade infecciosa ou aparentemente entendida pelos judeus, eles tinham que ficar para fora da cidade. Eles estavam excluídos da sociedade. E aí nós vamos observar que Jesus, ele se depara entrando na cidade com esses homens que vai ao seu encontro. E são 10 homens leprosos que vai ao encontro de Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, aqueles homens vai tomar uma atitude. Que atitude? Eles vão clamar a Jesus por um milagre. Haja vista que você vai ler o texto e você vai ver que eles vão dizer: mestre, tem misericórdia de nós. Alguém toma a iniciativa e alguém faz um clamor: mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, em seu ministério terreno, sempre encontrou necessidades, pessoas oprimidas, pessoas fracassadas, pessoas em toda a situação adversa, cego, manco, como aquela mulher que nós lemos a história aqui, que a sua filha estava mal, estava possessa, estava doente, e agora diante de Jesus, ele se depara com ela. Mas quando Jesus se encontra em todas essas ocasiões, Jesus muda a vida daqueles que vão ao encontro de Jesus. Todos aqueles que invocam a Jesus, Jesus tem prazer de realizar milagres extraordinários. É bom entendermos que quando nós invocamos a Jesus, nós estamos tomando um partido e uma atitude de fazer com que Deus tome o reinado sobre a nossa vida. Porque a palavra invocar quer dizer no latim in, que quer dizer para dentro, vocar, aleluia, trazer, ou seja, trazer Deus para dentro de nós. Quando nós invocamos a Deus, nós estamos colocando Deus dentro de nós como superior, rei, autoridade, poder sobre a nossa vida, e estamos dizendo: Deus, a minha vida está em tuas mãos, a minha casa está em tuas mãos, o meu ministério está em tuas mãos, a minha família está em tuas mãos. E quando você invoca o Deus de Israel, ele tem poder de mudar a história, ele tem poder de mudar a vida daqueles que o invocam, daqueles que o clamam. Todos que
encontraram com Jesus, invocaram o seu nome, Jesus transformou as suas vidas. E Jesus findou na cruz do Calvário, salvando a vida daquele ladrão que, reconhecendo o seu pecado, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Você veio para invocar o Deus de Israel. Você veio para invocar o Deus de Israel. Atraia Deus para dentro de você esta noite. Deixa o cansaço de lado, deixa o desânimo de lado, deixa o problema de lado agora. Invoca o Deus que pode mudar a sua vida, e você vai vivenciar milagre. Esta é uma palavra profética. Se você acreditar, você vai viver os milagres extraordinários de Deus. Aleluia. Oh glória. Invocar ao Senhor é algo surpreendente, porque quando nós invocamos a Deus e trazemos Deus para dentro da nossa vida, Ele tem prazer de nos honrar diante de uma sociedade pessimista. Ele tem prazer de nos honrar diante de uma sociedade que quer ver a nossa derrota. Ele tem prazer de nos honrar diante dos homens que não acreditam na nossa chamada, que não acreditam naquilo que Deus tem para a nossa vida. Haja vista que nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 e 10, vai contar ali, o cronista começa a dar a analogia, vai dar ali as nacionalidades, vai dando ali a quem gerou a quem, e no verso de número 9, o cronista faz questão de dizer: mas tem um moço por nome Jabes, e este era mais ilustre do que seus irmãos. Diante de uma genealogia, diante de história, o cronista faz questão de enfatizar o nome de um menino por nome de Jabes, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aleluia. Porque o seu nome era Jabes, porque deu tristeza para sua mãe quando ela gerou. O nome Jabes no hebraico quer dizer causador de tristeza, mas a Bíblia diz, aleluia, no verso de número 10, e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Jabes, ele colocou Deus dentro da vida dele. O seu nome era causador de tristeza, mas quando ele colocou Deus na sua vida, Deus o fez mais ilustre entre os teus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você invoca o Deus de Israel, Deus tem prazer de te honrar. Não importa a família que você veio, não importa a origem que você veio, não importa a nacionalidade que você é. O que importa é que você coloca Deus como Rei Supremo da sua vida, e Ele manifesta glória extraordinária. Ele manifesta milagres extraordinários. Ele manifesta milagres extraordinários. Se você crê comigo, levante a mão para adorar. Se você crê comigo, tome posse do milagre. Hoje invoque o Deus de Israel como aqueles leprosos, e você vai ter um encontro com Yeshua HaMashiach, aquele que é dono de todo o poder. Ele está aqui e tem milagre para você. Quem crê, levante a mão para adorar. Aleluia. Aqui nós encontramos esses 10 leprosos excluídos da sociedade, para fora da cidade, e Jesus de frente com aqueles homens, de frente com eles, diante daqueles homens, ouvindo o clamor com aqueles homens, vendo a dor que aqueles 10 leprosos estavam vivendo. Eles não estavam apenas com a dor física, mas eles estavam unidos pelo sofrimento, e eles vão ao encontro de Jesus. Eles vão ao encontro daquele que pode aliviar a sua dor. Eles vão ao encontro daquele que pode curar as suas feridas. Eles vão ao encontro daquele que pode restaurar as suas feridas. E quando aqueles homens vão ao encontro de Jesus pedindo que lhes curassem, irmãos, a cena é linda, porque quando Jesus
está ouvindo o clamor daqueles homens, aleluia, eu imagino no mundo espiritual, Deus já manifestando milagre na vida deles. Mas Deus, para realizar milagres, muitas das vezes precisamos entender que há necessidade de alguns passos da nossa vida, há necessidade de alguns momentos da nossa vida. Que momentos são esses, pregador? Momento de expectativa. Deus quer ver a sua iniciativa, mas também quer ver a sua convicção. O que é isso, pregador? Deixa eu te dizer, tem muita gente que até acredita, mas não tem mais a graça de esperar pelo milagre. Tem muita gente que até ora, mas não espera mais com paciência no Senhor, porque perderam uma esperança, perderam uma força. Mas aqueles homens estão clamando a Jesus, eles estão ali diante de Jesus, e ali aqueles homens, mesmo como a lei os considerava imundos, mesmo diante da lei eles eram separados da sociedade, mesmo não podendo ter a sua família próxima, mesmo vivendo uma enfermidade incurável. Ah, meus irmãos, aqueles sofrimentos físicos que aqueles homens não era tão grande quanto o sofrimento moral, porque eles estavam afastados de suas famílias, estavam retirados da cidade, humilhados por todos, mas ali eles estão diante de alguém que vai mudar o quadro da história. Ele está diante de alguém que vai mudar o quadro das suas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o cenário que você está vivendo, não importa o quadro que você está vivendo, o que importa é que você veio ao encontro do soberano poderoso, aquele que tem poder no céu, tem poder na terra e tem autoridade sobre o inferno para fazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Jesus está aqui para realizar este milagre, aleluia. E diante deste cenário, esses homens estão diante da situação mais oprimida que você possa imaginar. Porque aqui nós vamos ver esses homens com uma lepra, esses homens separados de suas famílias, não podendo conviver em sociedade, rejeitados. Mas agora Jesus vai fazer o quê? Jesus vai restituí-los à sociedade. Jesus vai trazê-los de volta à sociedade. Aqui fala de uma lepra física, mas eu posso fazer aqui uma conjectura. Existe uma lepra que tem tomado conta do ser humano nos nossos dias, e por que não dizer desde os tempos de Adão até os dias atuais que nós estamos vivendo. A lepra chamada pecado, esta lepra chamada pecado tem destruído as vidas espirituais. Esta lepra chamada pecado tem destruído as famílias. Esta lepra chamada pecado tem destruído o casamento. Esta lepra chamada pecado tem destruído os nossos jovens. Esta lepra chamada pecado tem tirado a comunhão do homem para com Deus. A minha Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo de número 1: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas o verso de número 2 diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, aleluia. Mas este pecado que faz divisão entre nós e Deus, nós tivemos um encontro com Jesus, aleluia. Nós tivemos um encontro com Jesus, e quando nós o encontramos com Ele, Ele tirou-nos de nós este pecado e nos restituiu a comunhão de Cristo, aleluia, oh glória, e nos restituiu a comunhão de Cristo. Irmãos, eu fico tão triste, me pergunto como que a pessoa consegue estar na igreja e não conseguir adorar, não conseguir entregar a
sua adoração a Deus, perde tempo com tantas coisas, se dispersa com tantas coisas, e a oportunidade de adorar está ali. Aqueles homens aproveitaram as oportunidades, porque eles estavam separados da sociedade, eles estavam oprimidos, reprimidos e excluídos, mas quando eles têm o encontro com Jesus, eles aproveitam o máximo da oportunidade para adorar ao Senhor, aleluia, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia restaurá-lo de verdade, e de fato Jesus restitui a vida daqueles homens. Por que que Jesus restitui? Porque Jesus é o remédio eficaz, Jesus é o remédio verdadeiro, Jesus é a cura para a alma, Jesus é a cura para o pecado, Jesus é aquele que liberta das garras de Satanás, Jesus é aquele que liberta das garras do inimigo, para que nós possamos viver uma vida de comunhão com Ele, aleluia. E esses homens agora vai ser restituído à sociedade, porque a cura chega na vida deles. Aleluia. O que é a cura eficaz? O remédio eficaz é a compaixão de Cristo. O mundo vai atestar, confirmar o seu milagre, porque agora Jesus vai dar uma ordem a eles: vai ao sacerdote e mostre ao sacerdote. Quando aquela ordem que Jesus dá, vai ao sacerdote, a lei exigia, aleluia, que o sacerdote declarasse se realmente eles estavam limpos ou se de fato ainda estavam imundos. Então Jesus estava cumprindo a lei de fato, para que aqueles homens fossem ao sacerdote, mostrasse a sua lepra. Caso realmente estivesse limpo, voltaria à sociedade. Do contrário, eles ficariam para fora da cidade mais uma vez. Mas quando Jesus ele cura, ele fala: vai e mostra ao sacerdote, mostra aos homens o que aconteceu na vida de vocês, mostra aos homens o que foi realizado na vida de vocês. Oh glória! É normal, meus irmãos, eles podem muitas das vezes olhar e dar o seu veredito, é normal eles olhar e dar a sua avaliação, mas no mundo espiritual Jesus já tinha decretado o milagre na vida daqueles homens, aleluia. Jesus está dizendo: eu estou decretando um milagre na sua vida hoje. Se você veio para conversar com o vizinho do banco, você vai buscar milagre nele, porque Jesus não tem nada para quem tira a atenção dele. Se você veio para ver qualquer outra coisa, você vai perder o milagre de Jesus, porque é Jesus quem tem milagre para a sua vida hoje. Se você veio apenas para ver quem vestiu isso ou quem vestiu aquilo, quem pregou mais, quem pregou menos, quem cantou mais ou quem cantou menos, vai perder a benção, porque agora você precisa entender que Jesus está dando uma ordem, mas esta noite ele está dizendo: eu já concretizei o milagre na sua vida, independente do que dizem, independente do que falam, eu já decretei o milagre, aleluia. Oh glória, Jesus cura, os médicos atestam a cura, e todos vão notificar o seu milagre, todos vão testificar o seu milagre. Você sabe por que nós não estamos mais vendo milagre nos nossos dias? Porque as pessoas já não têm mais a preocupação de vir até Jesus. Quando você vem à igreja, você vem para Jesus, você vem até Jesus. Só que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vêm até Jesus, mas a atenção está longe de Jesus. Vem até Jesus, mas a atenção está em outros lugares, está em outras pessoas, em outros ambientes. Eu estava um dia em um certo culto e do meu lado tinha duas pessoas falando do jogo do Flamengo. Eu fiquei me perguntando o que é que está acontecendo com esses crentes. E detalhe, não era crente apenas de banco, eram obreiros que faziam parte do altar. Estão precisando ter um encontro com Jesus. Estamos precisando voltar à maior essência de um encontro com Jesus, porque muitos estão
preocupado em alegrar, em satisfazer o seu meu prazer, mas nesta noite nós viemos para adorar a Jesus. Então o tempo é para Ele, a adoração é para Ele, o culto é para Ele, o glória é para Ele, aleluia. Ah, Jesus amado, aleluia. Só que tem um detalhe: Jesus dá ordem em uma imagem de que parece que nada está acontecendo. E Jesus dá ordem, vai e mostra o sacerdote. E quando eles estão indo, no verso de número 14 vai dizer: indo eles ficaram limpos. O processo da cura, o processo do milagre, ele é gradativo, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é na hora de Deus, é da forma de Deus, é da maneira de Deus, aleluia. Oh glória, eles estão caminhando, eles estão indo, obedecendo, eles obedecem à voz de Jesus, e eles estão indo pelo caminho para obedecer à voz de Jesus, porque se quer ver milagre acontecer, precisa esperar o processo, precisa esperar no tempo de Deus, precisa esperar a maneira de Deus. E eles estão indo, só que no meio do caminho alguma coisa acontece. Eles são obedientes, eles estão convictos, eles acreditam, porém agora no meio do caminho alguma coisa acontece. O que acontece, pregador? O milagre começa a acontecer, e eles olhando para eles, viram que estavam limpos. Quando eles olham para dentro, para o corpo deles, eles veem que eles estão limpos. E aqui observe, existe 2 pontos que se destacam aqui. Primeiro, a fé na palavra de Cristo. Segundo, a obediência à vontade e à orientação de Cristo. Fé e obediência são essenciais para a vida cristã. Aqueles homens juntam a obediência com a fé, e eles vão em direção à cidade para mostrar ao sacerdote. Só que no meio do caminho alguma coisa acontece, um milagre acontece. E quando o milagre acontece, aquele moço que é samaritano para, ele olha para os seus amigos e diz: olha, vocês vão mostrar para o sacerdote, mas eu vou voltar e vou mostrar para o sumo sacerdote, aleluia. Eles poderiam continuar, e aquele outro leproso continuaria, eles poderiam prosseguir porque eles estavam obedecendo. Mas aqui eu aprendo algo interessante, que fé e obediência são essenciais para a vitória do crente. Mas existe uma coisa chamada gratidão. A hora da gratidão, ela não tira a essência, aleluia, daquilo que nós podemos fazer depois. Voltar ao sacerdote, ele poderia ir em qualquer hora, mas ser grato, a oportunidade era aquela. Oh glória, ele não sabia se ia ver Jesus de novo, ele não sabia se ia poder reencontrar com Jesus de novo. E o que ele faz? Ele volta para trás, e ele vai, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Ele glorificava o nome de Jesus. Ele volta para trás e vai para agradecer. E quando ele vai para agradecer, ele se prostra diante de Jesus. Ele mostra que ele foi curado, e ele está dizendo: não importa o que o homem pensa, não importa o que a sociedade pensa, não importa o que o homem diz, não importa o que o homem acha, o que importa é que ele me curou, e eu quero ser grato a ele pelo milagre realizado em minha vida. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 18 vai mostrar a característica deste leproso. Vai mostrar a característica deste leproso, porque ele vai fazer o que? Ele vai dar graça. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele volta para dar graça. Oh glória, você não está aqui porque você é
bonitão, bonitona. Você não está aqui porque você é merecedor de alguma coisa, não. Foi a graça que te alcançou, e por causa da graça que te alcançou, você é grato. E por causa desta gratidão, você está nas quintas, nas terças, nos domingos de manhã, nos domingos à noite. Você está aqui porque existe uma gratidão dentro da sua alma. Ele volta para agradecer. E detalhe, era samaritano. Diferente. Ele tomou atitude diferente. Você já percebeu, irmãos, que nós estamos no culto, e às vezes a pessoa lá do mundo chega doido, com sede para ouvir e receber algo de Deus, com sede para receber algo de Deus, chega no culto, Deus está falando na palavra, Deus está falando no louvor. Aquele que nós julgamos desviado, ou às vezes julgamos que não tem nada de crente, não serve a Deus, mas está lá comendo da palavra. E infelizmente estamos vivendo um tempo de frieza espiritual, em que nos nossos cultos, enquanto está os louvor do batidão, o crente está cantando, está pulando, está dançando, está saltando. Enquanto tem cantoria, o culto está uma bênção. Na hora da palavra dá uma bebeção de água. Na hora da palavra tem assunto para comentar. Na hora da palavra se dispersa. Já ouviu falar do crente girafa? Corpo na igreja, mas a cabeça lá fora, porque já não estão mais preocupados em se alimentar. Tem muita gente que julga o samaritano, mas o samaritano está agradecendo, está criticando o samaritano, mas o samaritano está adorando. Está criticando o samaritano, mas o samaritano está prostrado para adorar ao Senhor. E cadê aqueles que se dizem judeus? Cadê aqueles que se dizem da linhagem de Judá? Esta noite o Senhor está dizendo: seja grato, meu irmão. Você tem 24 horas no dia, 8 horas segundo a medicina para você dormir e descansar, 8 horas segundo a CLT é o tempo de trabalho, e as 8 horas que sobra, o que é que você faz com ela? 2 horas de culto ainda administramos mal, 2 horas de culto ainda tiramos 15 minutos para dar para os outros, tiramos 10 minutos para dar para outras coisas. Esta noite Jesus está dizendo: seja grato, entrega tudo que é dele para ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Aqueles homens foram curados. Nem todos querem receber milagre. São salvos, mas todo salvo é transformado. Aleluia. Aleluia. Aqueles homens recebem o milagre, vai mostrar para o sacerdote. Mas aquele samaritano, ele não só foi curado, ele foi transformado. Aleluia. Ele foi transformado. Aleluia. Porque aquele que entende o que é gratidão, aleluia, ele volta, ele dá o seu melhor. Humildade e gratidão são as marcas da salvação. E a pergunta é: aonde estão os 9? Aleluia. E aonde estão os 9? Eu pergunto para você: aonde estão os demais? Aonde estão os 9? Aonde eles estavam agora? Estava lá mostrando para o sacerdote, porque o interesse era físico, era humano, era social. Mas aquele homem, aquele samaritano, o interesse dele era ser salvo por Jesus.
Escute uma coisa, meus irmãos: aquele que conta as estrelas conhece cada um de nós. Deus espera que os salvos o glorifiquem em tudo. E aprendamos esta noite com este samaritano: não há pecado que Jesus não perdoe, não há enfermidade que Ele não cure. Quer ser purificado? Vem para Jesus com corpo, alma e espírito. Foste limpo, Jesus já te tirou das garras do diabo, Jesus já te tirou das garras de Satanás, Jesus te limpou, te livrou, te deu o nome de cristão. E a pergunta é: aleluia, aonde está os 9? Aonde está os 9? Esta noite o Senhor está dizendo: se você já foi transformado, você precisa ser grato, independente dos 9. Você precisa ser grato, independente dos 9. Você precisa dar o seu melhor a Ele, aleluia. É noite de entender que você não é um dos 9, mas você é arrependido e é aquele que é grato a Deus. Caso não seja esta noite, o Senhor te diz: arrependa-se e agradeça a Deus. Aleluia. E agradeça a Deus, porque Ele nesta noite quer mudar a sua vida, mas nós precisamos ser gratos a Deus. Você está entre os que apenas recebem, ou diante daqueles que só querem o milagre, mas não têm o prazer de reconhecer? Você está entre aqueles que recebem, mas você é aqueles que recebe e reconhece, ou você é aquele que só recebe e não está preocupado? E Jesus vai concluir aqui no verso número 18, no verso número 19, dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fé que salva, milagre é passageiro. A fé que te resgata. Você está aqui pela fé em Jesus, pela graça que te estendeu, e a fé que você está tributando a Jesus te faz estar aqui adorando a Ele. A tua fé te salva. Milagre é passageiro, salvação é a vida eterna. Oh glória, tem muita gente que até é curado, recebe bênçãos materiais, recebe bênçãos até mesmo física, independente, mas tem pessoas que só estão vivendo as bênçãos externas, só estão vivendo os milagres externos. E Deus nesta noite está dizendo: eu tenho milagres espirituais, que é mais do que uma cura, é mais do que uma bênção financeira. O que é, pregador? É a salvação da tua alma. Quando Jesus olha para o paralítico que foi colocado do telhado para dentro da casa, porque a casa estava cheia, Jesus olhou para aquele homem. Jesus não curou ele de imediato. Jesus disse: perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Jesus primeiro cura dentro, Jesus transforma de dentro para fora, para depois Ele realizar o externo. Esta noite deixa eu te dizer: Jesus já entrou dentro de você, Jesus já curou dentro de você, Jesus já restaurou dentro de você. Se Ele te restaurou, se Ele te limpou, se Ele te curou, levante a sua mão para adorar e se coloque de pé glorificando a Jesus esta noite, porque Ele quer concluir o milagre da salvação, Ele quer concluir o milagre da libertação, Ele quer manifestar coisas extraordinárias, porque você veio com sentido de gratidão, porque você foi transformado de dentro para fora. Oh glória, coloca a tua mão no teu coração
coração esta noite. Eu já vou encerrar. Coloca a tua mão no teu coração esta noite. Deixa Jesus tocar em você esta noite. Deixa Ele tocar dentro da tua alma. Diga para Ele: Jesus, eu vim para te adorar. Independente da circunstância, independente da situação, independente do momento obscuro e adverso, eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Seja tocado por Ele agora. Quanto tempo faz que você não fala mais em línguas estranhas? Volte a falar em línguas estranhas, porque você é chamado, é escolhido. Quanto tempo faz que você já não chora mais na comunhão com o Senhor? Derrame lágrimas diante dele hoje e seja renovado, seja renovada, seja curado, seja curada agora, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Oh glória, Ele está tocando na tua casa, Ele está visitando a tua família, Ele está trazendo um milagre para a tua casa. Toma posse hoje, toma posse agora. Sejam cheios, sejam cheias. Alguém diz que não vai acontecer, mas eles vão testificar o milagre de Deus na sua vida. Oh glória a Deus. Eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo. Toca com o teu poder, toca com autoridade. Derrama a cura, derrama livramento. Abre porta onde não tem porta. Meu Deus, vai manifestando a tua bênção agora. Vai renovando, vai restaurando, vai curando, vai manifestando